Olá, tudo bem com você? Um feliz 2021 para você, para sua família. Estamos no dia 6 de janeiro de 2021. Ansiedade a mil, né? FUVEST no domingo. E, conforme o prometido, hoje vamos resolver algumas questões de Química da FUVEST 2020. Se você precisar baixar a prova da FUVEST, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações e vamos começar. Vou compartilhar a tela com vocês, para vocês terem acesso às questões. Seria interessante você pegar um lápis, um papel, uma caneta, para anotar tudo direitinho e, claro, se ficar qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. Vamos começar. Primeira questão. Em Xangai, uma loja especializada em café oferece uma opção diferente para adoçar a bebida, a chamada Sweet Little Rain. Consiste numa xícara de café sobre a qual é pendurado um algodão doce, material rico em sacarose, o que passa a impressão de existir uma nuvem pairando sobre o café, conforme ilustrado na imagem. O café quente é então adicionado à xícara e, passado um tempo, gotículas começam a pingar sobre a bebida, simulando uma chuva doce e reconfortante. A adição de café quente inicia o processo descrito, pois é importante você perceber que muitas questões da FUVEST aparecem no finalzinho esse note e adote. Então, são algumas informações necessárias para você conseguir resolver essa questão. Então, nessa questão aparece temperatura de fusão da sacarose a pressão ambiente de 186 graus Celsius e a solubilidade da sacarose a 20 graus Celsius de 1,97 quilogramas por litro de água. Bom, vamos começar a resolução. E a gente vai pensar da seguinte maneira. A gente tem a xícara de café, e sobre o café tem o algodão doce. O que será que vai acontecer? O café está quente. O café estando quente, o que acontece? Ele vai evaporar. Ele evapora, encontra o algodão doce que está frio, lembrando, o café está quente. O algodão doce que está frio, e esse vapor, aqui estava passando do líquido para o vapor. Na hora que o vapor entra em contato com essa superfície fria, ele vira líquido novamente. O que acontece? Qual é a passagem de vapor para líquido? É chamado de liquefação, também conhecido como condensação. Mas, como ele está líquido, ele vai também solubilizar a sacarose, o açúcar do algodão doce. Ele solubiliza a sacarose e goteja sobre o café. Em que alternativa a gente tem isso? Vamos ver? Letra A. A temperatura do café é suficiente para liquefazer a sacarose do algodão doce. Será que o açúcar está ficando líquido? Olha a temperatura de fusão da sacarose, 186 graus Celsius. O café não está a essa temperatura, né? O vapor d'água que sai do café quente irá condensar na superfície do algodão doce, gotejando na forma de água pura. Não, senão ele não adoçaria o café. A sacarose que evapora
do café quente, a sacarose está evaporando do café? Não, a sacarose está lá no algodão doce. O vapor de água encontra o algodão doce. Vapor de água encontra o algodão doce, que é essa superfície fria. E solubiliza a sacarose, que goteja na forma de uma solução de sacarose em água. É exatamente isso que acontece. Então, essa primeira questão, nós temos aí a alternativa D. O que você achou? Você achou muito difícil, mais ou menos? Sabe o que é interessante? Deixa a sua dúvida no comentário. Assim que possível, eu vou respondendo todas as dúvidas. Bonitinha essa questão, né? Ficou com vontade de tomar esse café docinho? Bonitinho, né? Então, vamos lá. Próxima questão. Próxima questão é a seguinte: equipamentos domésticos chamados de vaporizadores para roupa utilizam o vapor d'água gerado por um sistema de resistências elétricas a partir de água líquida. Um equipamento com potência nominal de 1.600 watts foi utilizado para passar roupas por 20 minutos, consumindo 540 mililitros de água. Gente, temos informações importantes. Toda vez que você for fazer uma questão, você precisa se preocupar com algumas coisas importantes. Então, aqui, a gente tem a potência nominal, grifa, essa potência nominal, 20 minutos, 540 mililitros de água. Em relação ao gasto total de energia do equipamento, o gasto de energia utilizado apenas para vaporizar a água após ela já ter atingido a temperatura de ebulição, equivale a aproximadamente. Lembra do not a dot do final? Sempre tem, né? Então, olha aqui, ó, eles deram a entalpia de vaporização, 40 quilojoules por mol, massa molar da água e densidade da água. Aí o que acontece, muitas vezes é assim, você fala, nossa, o que eu faço com todos esses números? Exatamente, a gente precisa pensar como fazer o exercício antes de mais nada, tá? E a gente vai precisar lembrar de algumas formulinhas. Eu preciso achar a energia desse equipamento. Através do quê? Da potência e do tempo. Será que você se lembra dessa formulinha? Energia vai ser a potência vezes a variação do tempo. Potência foi dada? Foi. Quanto vale? 1.600 watts. Tempo foi dado? Foi dado. Tempo de 20 minutos. Nessa formulinha, a gente trabalha com o tempo em segundos. Então, a gente tem uma variação de tempo de 20 vezes 60, já transformando aqui para segundos. Então, nós temos 1.200 segundos. Já vou parar de compartilhar aqui, né? Já que vocês já anotaram todos os dados. Então, olha aqui, ó. Energia, potência vezes tempo, potência de 1.600, ΔT de 20 minutos, passei para segundo. Vamos substituir na formulinha da energia. Então, a gente tem aqui a potência de 1.600 vezes a variação do tempo de 1.200. A gente vai achar uma energia em joule, já vou passar para quilojoule, 1.920 quilojoules, tá? Tirei 3 zerinhos para colocar aqui em quilojoules. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver o que a gente vai fazer com essa energia. Agora eu preciso vaporizar a água. Quanto de água? 540 mililitros. Só que eu preciso saber em gramas, porque ele deu a energia necessária para vaporizar 1 mol de água, ou seja, 18 gramas de água. Então, olha aqui. Você lembra da formulinha da densidade? Massa sobre volume. A densidade da água é 1. A massa é o que eu quero. O volume é de 540 mililitros.
Então, a gente tem uma massa de 540 gramas. Na verdade, era pensar assim, se é 1 grama para cada mililitro, 540 mililitros são 540 gramas, né? Então, olha lá, 1 mol de água, ou seja, 18 gramas de água, 40 quilojoules. E 540 gramas? Quantos quilojoules? A gente vai encontrar aqui, fazendo essa regrinha de 3, 1.200 quilojoules. Né? Vai multiplicar aqui, vai ficar 18 vezes x igual a 540 vezes 40. O 18 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a gente tem aqui 1.200 quilojoules. Então, para vaporizar a água é isso. O equipamento tem essa daqui. Então, vamos comparar? A gente quer saber a porcentagem, né? Então, como é que fica? Vai ficar assim, ó. 1.920 é o total do equipamento, equivale a 100%. 1.200 para vaporizar a água. Então, qual vai ser a porcentagem? E a gente vai encontrar 62%. 62%, alternativa E nessa questão. Muito difícil. Então, primeiro, precisava lembrar dessa formulinha aqui. Potência vezes a variação do tempo. Foi dada a potência, foi dado o tempo em segundos. Por isso, precisei passar para segundo. Achei a energia total. Agora, eu preciso achar a energia para vaporizar essa quantidade de água, 540 mililitros, passei para grama, 540 gramas, já que a densidade da água é de 1 grama por mililitro. Foi dado no exercício. Então, se são 540 mililitros, são 540 gramas. 1 mol de água, 40 quilojoules. 540 gramas, quantos quilojoules? Aí eu comparo esse 1.200 quilojoules com o total de 1.920. E a gente encontra 62%. Muito difícil, mais ou menos. Vê o que você achou. Deixa nos comentários que eu respondo todas as dúvidas, ok? Vamos continuar. Opa, não compartilhou. Vamos lá de novo. Acho que não, né? Vamos mais uma tentativa. Próxima questão é essa daqui. Opa, essa, 62, alternativa E, já fizemos. Próxima questão. Pesquisadores conseguiram controlar reações químicas de um modo inovador. Usaram feixes de laser para promover um esbarrão entre 2 átomos e uni-los, criando uma molécula. Utilizando pinças ópticas, feixe de laser altamente focado, capazes de aprisionar objetos microscópicos. Os pesquisadores empurraram um átomo do elemento químico césio contra um átomo de sódio até que colidissem. Um terceiro laser foi lançado sobre ambos, fornecendo energia extra para criar moléculas NaCS. Na natureza, as moléculas formam-se a partir da interação de átomos por acaso, pois por suas características químicas, césio e sódio jamais originariam uma molécula espontaneamente. Por que isso, hein? Eles dão a tabela periódica e eles mostram para a gente a localização do sódio e do césio. Vamos achar aqui sódio e césio, ó. Sódio tá aqui,
césio está aqui. Será que é fácil eles reagirem entre si? O que você acha? Sim ou não? Olha lá, vamos ver cada uma das alternativas. Césio é um elemento químico radioativo, sim. E devido a essa característica química, a molécula não se formaria. Na verdade, o fato dele ser radioativo não tem relação com o fato de formar ou não moléculas. O raio atômico do sódio é maior do que do césio. Não, o césio tem mais camadas eletrônicas. O césio está no 6º período, ele tem 6 camadas eletrônicas, enquanto o sódio está no 3º período, tem 3 camadas eletrônicas. Então, o césio é maior do que o sódio. O terceiro laser, linha 8, esse L2, L3, L8, é a linha do texto, é para você ler mais rapidamente onde está essa informação, tá? Na 8ª linha, ele fala que o terceiro laser usado no equipamento serviu para retirar um nêutron do césio, tornando um cátion. Como é que se forma um cátion? O que é o cátion? É o íon com carga positiva. E para ele ficar positivo, ele teve que perder um elétron. Então, a gente tem aqui, ó, o césio e o sódio, eles têm um elétron na camada de valência. Os dois, por que eles têm um elétron na camada de valência? Porque eles estão no grupo 1 da tabela periódica. O que a gente chamava antigamente de família 1A da tabela periódica, nem se usa mais esses termos, né? Então, estão no grupo 1 da tabela periódica. Então, eles têm um elétron na camada de valência. E se eles têm um elétron na camada de valência, qual a tendência deles? Quem tem um elétron na camada de valência tem tendência de perder um elétron. E na hora que perde esse elétron, perde carga negativa, fica positivo, transforma-se num cátion. Na+, e o césio também se transforma num cátion, césio+. Vamos continuar lendo aqui. Então, ele falava que perdia um nêutron na alternativa C, transformando-se num cátion. Não, ele tem que perder elétron para virar cátion. Letra B. Na natureza, com esses elementos esbarrando por acaso, a tendência seria de formar o césio na frente do sódio e não o sódio na frente do césio. Quando a gente tem um composto químico, um composto iônico, né, uma ligação iônica, geralmente a gente coloca primeiro o metal, depois o ametal, né? A formulinha é primeiro o metal, depois o ametal, primeiro o cátion, depois o ânion. No caso aqui, os dois são cátions, né? Então, não tem essa relação aqui do césio ficar na frente do Na, ou Na ficar na frente do césio. E na alternativa E, o césio e o sódio não formariam uma molécula espontaneamente. Isso está escrito na última linha. Olha lá, nas 2 últimas linhas. Por suas características químicas, césio e sódio jamais originariam uma molécula espontaneamente. Então, está no texto. Uma vez que ambos têm tendência de formarem cátions e ligações iônicas. Exatamente. Eles formam cátions, eles formam íons positivos e a tendência é deles se ligarem a íons negativos, a ânions. Por isso, eles não formam moléculas espontaneamente. Então, alternativa E nessa questão. Então, só lembrando, quem está no grupo 1 da tabela periódica tem um elétron na camada de valência. Grupo 2, 2 elétrons na camada de valência. Aí a gente vai lá para o grupo 13. No grupo 13, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Grupo 14, 4 elétrons na camada de valência. No grupo 15, 5 elétrons na camada de valência. Lembrando que quem tem 5 elétrons na camada de valência precisa ganhar 3 elétrons para ficar com 8. Família 16, grupo 16, 6 elétrons na camada de valência. Precisa ganhar 2 elétrons para ficar com 8 e ficar estável. O flúor, que está no grupo 17, tem 7 elétrons na camada de valência, precisa ganhar 1 elétron para ficar estável. E a última coluninha, a coluninha dos gases nobres, que já estão estáveis, o hélio com 2 elétrons e os demais com 8 elétrons na camada de valência. Lembrou um pouquinho de ligação química?
Revisando, então, ligação iônica metal com ametal. Metal é aquele que tem tendência de perder elétrons, ametal tem tendência de ganhar elétrons. Ligação covalente, hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com ametal ou ametal com ametal. Na ligação iônica ocorre transferência de elétrons do metal para o ametal. O metal quer perder, o ametal quer ganhar, ocorre uma transferência de elétrons. O metal transforma-se num cátion, num íon positivo, o ametal transforma-se num ânion, num íon negativo. E na ligação covalente, todos eles querem ganhar elétrons, então eles vão compartilhar elétrons. Muito difícil? Qualquer coisa, deixa no comentário que eu respondo para você daqui a pouquinho, ok? Vamos lá, próxima questão. Opa, aqui. Essa questão também é muito bonitinha, olha aqui. Ao preparar molho de tomate, considere apenas a fervura do tomate batido com água e azeite. É possível observar que a fração aquosa, fase inferior, fica vermelha logo no início, e a fração oleosa, fase superior, inicialmente com a cor característica do azeite, começa a ficar avermelhada conforme o preparo do molho. Por outro lado, ao se preparar uma sopa de beterraba, considere apenas a fervura da beterraba batida com água e azeite. A fração aquosa, fase inferior, fica com uma cor rosada e a fração oleosa permanece com a sua coloração típica. Então, vamos lá. Nessa primeira panelinha onde foi feito o molho de tomate, a fração aquosa ficou vermelha, o tomate estava aqui embaixo e depois veio aqui para cima, essa parte de cima onde tinha o azeite ficou vermelha também. Quando fez a sopa de beterraba, só a parte de baixo ficou rosinha, ficou avermelhada. A parte de cima ficou o azeite do mesmo jeito. Vamos pensar na diferença das moléculas, licopeno e betanina. O licopeno, principal corante do tomate, ele é formado de carbonos e hidrogênios. Então, vejam, cada zigue-zague aqui, ó, cada vértice é carbono e hidrogênio, lembrando que cada carbono faz 4 ligações. Então, nessa molécula, a gente só tem carbono e hidrogênio. Já na beterraba, tem OH, NH, C-OH. Você percebe a diferença entre essas moléculas? Daqui a pouquinho a gente volta aqui para a prova. Vamos ver aqui. Vamos pensar primeiro no licopeno. Você percebeu que só tinha carbono e hidrogênio? Ou seja, ele é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio? Se só tem carbono e hidrogênio, é uma molécula apolar. Lembra disso? Uma molécula apolar. Já a betanina tem OH, tem NH, tem C-OOH, ou seja, tem átomos muito eletronegativos. É uma molécula polar. Pelo princípio da solubilidade, a gente tem que semelhante dissolve semelhante. O que significa isso? Polar dissolve o que é polar, apolar dissolve o que é apolar. O azeite poderia ser um óleo. Como não se dissolve na água, ele é apolar. Enquanto que a água, não esqueça, é uma molécula polar. Então, o que vai acontecer? O licopeno liberado do tomate vai se dissolver no azeite? Vai, por isso que o azeite vai ficar avermelhado. E a betanina, que é polar, vai se dissolver somente na água, que é polar também. Então, vamos voltar aqui na questão.
para a gente ver qual é a alternativa. Olha lá, na letra A, ele fala assim, considerando as informações apresentadas no texto e no quadro, a principal razão para a diferença de coloração descrita é que a fração oleosa fica mais quente do que a aquosa? Não. A temperatura é a mesma. Você está lá mexendo, está fervendo, a temperatura é a mesma em todo o líquido. Está mais exposta ao ar? Não. É apolar. Olha lá, a fração oleosa é apolar e a betanina polar, havendo pouca interação. O mesmo não é observado com o licopeno, que é apolar e irá interagir com o azeite, tá? Então, sempre que falar em se dissolver ou não, tem a ver com polaridade. Cuidado, muita gente acha que o fato do óleo e da água não se misturarem tem a ver com densidade. Não. O fato do óleo e a água não se misturarem tem a ver com polaridade. A água é polar e o óleo é apolar. Então, lembrem do princípio da solubilidade. Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Então, ficou aí a alternativa C nessa questãozinha. Bonitinha, né? Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário. Vamos lá, próxima questão. Numa determinada condição experimental e com o catalisador adequado, ocorre uma reação conforme representada no gráfico que relaciona porcentagem do composto pelo tempo. Olha esse gráfico. Foi dado um gráfico, para um minutinho e analisa o gráfico, tá? Não tente ir para a questão sem olhar o gráfico que não dá certo. No comecinho a gente tinha 100% de limoneno e não tinha nada de pessimeno e de alfa-terpineno. Opa, consigo descobrir qual é o meu único reagente? O único reagente que a gente tem é o limoneno. O pessimeno foi sendo formado e o alfa-terpimeno também. Só que no final eu tenho só pessimeno. Eu não tenho alfa-terpineno. Significa que o alfa-terpineno foi consumido. O que a gente consegue perceber com isso? Ele quer saber qual a representação para esse processo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem o quê? Limoneno formando o quê? O alfa-terpineno. Como é que eu sei? Porque o alfa-terpineno foi consumido também, eu não tenho ele no final, formando o pessimeno. Então, esse se transforma nesse e esse se transforma nesse. Então, como é que eu posso representar esse processo? Que o limoneno forma um intermediário, que é o alfa-terpineno, que vai se transformar para simeno. Certo? Se os dois fossem produtos, no final eu teria quantidades altas dos dois, mas esse foi consumido também. Então, a gente tem aí alternativa E. Uma questão que parece simples, mas chegar nesse detalhe não é tão simplesinho assim, não é verdade? Deixa eu voltar aqui na questão para você ver a questão novamente. Às vezes ela não aparece. Vamos lá, vou compartilhar aqui de novo.
Pronto, olha lá. Aqui ele está mostrando que o limoneno e o pessimeno estavam em equilíbrio. Se tivessem em equilíbrio, as concentrações dos dois estariam constantes e não terminaria o limoneno. O limoneno terminou, no final tinha 0%, então não entrou em equilíbrio. Quando entra em equilíbrio, todas as espécies estão presentes. Na letra B, fala que um deles é catalisador, não, tanto que ele ficou no final com essa quantidade bem alta, né? Na verdade, ele é o produto da reação. E aqui no final, na alternativa E, olha lá, ele fala que aqui o pessimeno era reagente, não, tá? Ele é um intermediário da reação. Então, olha aqui, ó, o limoneno forma o alfa-terpimeno, que depois forma o pessimeno. Complicadinha essa, né? O que você achou? Deixa no comentário, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, que daqui a pouquinho eu já ajudo você, ok? Vamos para a próxima? Isso, ficou a alternativa E. Vamos lá, próxima questão. Próxima questão é uma questão também muito bonitinha, mas mais trabalhosa. Olha lá. Os chamados remédios homeopáticos são produzidos seguindo a farmacotécnica homeopática, que se baseia em diluições sequenciais de determinados compostos naturais. A dosagem utilizada desses produtos é da ordem de poucos mililitros. Uma das técnicas de diluição homeopática é chamada de diluição centesimal. A gente chama de CH essa diluição centesimal, ou seja, uma parte da solução é diluída em 99 partes de solvente e a solução resultante é homogeneizada. Alguns desses produtos homeopáticos são produzidos com até 200 diluições centesimais sequenciais. Considerando uma solução de partida de 100 mililitros, com concentração 1 mol por litro. Opa, duas informações importantes. Temos 100 mililitros da solução de partida e a concentração é de 1 mol por litro. A partir de qual diluição centesimal a solução passa a não ter, em média, nem mesmo uma molécula do princípio ativo? Olha o note adote. O que é o número de Avogadro? É a quantidade de partículas que tem em 1 mol. Então, 1 mol tem 6 vezes 10 a 23, ok? Então, vamos lá. Ele quer saber, depois de quantas diluições você não tem. Você tem menos de uma molécula do princípio ativo, tá? Então, vamos pensar o seguinte. A solução inicial, deixa eu já volto aqui, tá? Vamos para a resolução. Ó. A nossa solução inicial tem 1 mol por litro e nós temos 100 mililitros. Então, vamos pensar o seguinte, 1 mol, quantas partículas? 6 vezes 10 a 23, né? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, olha aqui, ó. 1 mol por litro, ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Em 1 litro, em 1000 mililitros. Mas nós temos 100 mililitros. Então, quantas moléculas a gente tem no início? 6 vezes 10 a 22 moléculas do princípio ativo. Tem um montão de moléculas, ok? Aí ele vai fazendo as diluições. Então, a primeira diluição centesimal. Como é que é feito? Ele pega esse 6, 10 a 22, não a 23, a gente achou 6, 10 a 22. Então, olha aqui, a gente tem 6 vezes 10 a 22 moléculas em 100 mililitros.
Só que ele vai pegar 1 mililitro só, para colocar em água. Na hora que ele pega 1 mililitro, quantas moléculas ele está pegando? Tá vendo que eu vou dividir por 100? Então, vai ficar 6, 10 a 20. Aí, vou fazer a segunda diluição centesimal. Então, vamos lá. Vamos pensar assim. A gente tinha 6, 10 a 22 moléculas. Fez a primeira diluição centesimal. Ficou com 6, 10 a 20. Vou fazer a segunda diluição centesimal. Tá vendo que eu vou dividir por 100? Então, eu vou ficar com 6, 10 a 18 moléculas. Aí, eu vou fazer a terceira diluição centesimal. Vai ficar com 6, 10 a 16. Vou continuar fazendo. Então, tá aqui na quarta diluição centesimal. Vai ficar 6, 10 a 14. Quinta diluição centesimal. 6, 10 a 12. Sexta diluição centesimal. 6, 10 a décima. Sétima diluição centesimal. 6, 10 a oitava. E ainda tem muita molécula. Oitava diluição centesimal. 6, 10 a sexta. Nona diluição centesimal. 6, 10 a quarta. Décima diluição centesimal. 6, 10 ao quadrado. Opa, já tá ficando pouquinho. 11ª diluição centesimal. 6 moléculas. Olha aqui. Né? Porque vai ficar 6, 10 a 0, né? 6 moléculas. E ele quer saber quando vai ter menos do que uma. Se eu fizer mais uma, na 12ª diluição centesimal, eu vou ter 0,06 moléculas, ou seja, eu tenho menos de uma molécula, certo? Então, quando eu fiz a 12ª, eu fiquei com menos de uma molécula do princípio ativo, ou seja, tem praticamente só água ali, né? Você está com 100 mililitros com menos de uma molécula. Então, a gente tem aí a alternativa A nessa questão. Bonitinha, né? Deixa eu compartilhar aqui. Se tiver alguma dúvida, vai deixando aí no comentário, ok? Olha aqui, ó. Ele pergunta, né? Então, voltando aqui. A partir de qual diluição centesimal a solução passa a não ter nem mesmo uma molécula? A partir da 12ª. Até a 11ª, ela tinha 6 moléculas do princípio ativo nesses 100 mililitros. Quando você fez mais uma diluição, você tem menos de uma molécula. Ok? Trabalhosa, né? Mas você ia conseguir perceber isso, claro, não ia ficar escrevendo tudo isso, né, desse jeito. Ok? Qualquer dúvida, o que você vai fazer? Vai anotar aí nos comentários que eu já te respondo, tá bom? Vamos lá, próxima questãozinha. O gás hélio disponível comercialmente pode ser gerado pelo decaimento radioativo, sobretudo do urânio, conforme esquematizado pela série de decaimento. Desde a formação na Terra, há 4
bilhões e meio de anos, apenas metade do urânio decaiu para a formação de hélio. Então, olha lá. Urânio, deixa eu mostrando aqui. Urânio emite partícula alfa, tório emite partícula beta, protactínio, que vai emitir beta, vai formar urânio 234, que vai emitir alfa, vai formar tório, que vai emitir, ou seja, até chegar aqui no chumbo, ele foi mostrando os decaimentos, tá? O que a gente precisa lembrar dessa questão, para fazer essa questão, é o seguinte. Como que é uma partícula alfa? Tem número de massa 4, número atômico 2. Alfa equivale ao núcleo do átomo de hélio, porque o hélio também é 4 e 2. Como é que é beta? Beta é 0 e menos 1. Quem que você conhece que não tem carga, não tem massa e tem carga negativa? O elétron. Então, beta é elétron. Gama, que não falou aí no exercício, é uma onda eletromagnética. Então, como ele está falando do hélio nesse exercício, ele está se referindo basicamente à emissão de partículas alfa, certo? Bom, vamos voltar aqui na questão. Com base nessas informações e nos seus conhecimentos, é correto afirmar: A. O decaimento de um átomo de urânio 238, que é esse primeiro aqui, produz ao final da série de decaimento apenas um hélio. Não, ó, aqui ele emitiu. Vamos achar aqui onde estão as partículas alfa. Aqui ele emitiu alfa, aqui ele emitiu alfa, aqui tem alfa, tá vendo? São vários hélios, várias partículas alfa sendo emitidas durante o decaimento. B. O decaimento do urânio 238 para o urânio 234 gera a mesma quantidade de hélio do que o decaimento do urânio para o tório. Então, vamos lá. Do urânio 238 para o urânio 234. Então, a gente tem isso daqui, ó. Urânio 238 até o urânio 234. Ele está emitindo aqui um hélio só, uma alfa, porque aqui é beta e beta. E ele compara com a emissão do urânio 234, que está aqui, para o tório 230, que está aqui. Daqui para cá, emitiu o quê? Um alfa também, ou seja, um hélio também. Então, olha a letra B. O decaimento do urânio 238 até o urânio 234 gera a mesma quantidade de hélio, aqui ó, um hélio, gera a mesma quantidade de hélio que o decaimento do urânio 234 até o tório 230. Do urânio 234 até tório foi uma alfa, ou seja, um hélio também. Então, alternativa B nessa questão, certo? Vamos lá, próxima questão. Os movimentos das moléculas antes e depois de uma reação química obedecem aos princípios físicos de colisões. Para tanto, cada átomo é representado como um corpo pontual com uma certa massa, ocupando uma posição no espaço e com uma determinada velocidade, representada na forma vetorial. Então, a flechinha pequena, velocidade pequena, a flechinha grande, velocidade grande. Então, vejam que o tamanho da flechinha está relacionado com a velocidade. Costumeiramente, os corpos pontuais são representados como esferas com diâmetros proporcionais à massa atômica.
Isso é interessante grifar, tá? Que os corpos pontuais, ou seja, os átomos, eles vão representar proporcional à massa. Ou seja, massa pequenininha, átomo pequenininho. Massa grande, átomo grande. As colisões ocorrem conservando a quantidade de movimento. Considerando um referencial no qual as moléculas neutras encontram-se paradas antes e após a colisão. A alternativa, que melhor representa o arranjo de íons e moléculas instantes antes e depois da colisão. Então, vamos pensar o seguinte. A gente tem aí o hidrogênio com massa, uma unidade. Então, é o átomo menorzinho. Depois, eu vou representar o carbono, que é um pouquinho maior. Daqui a pouquinho eu volto aqui no compartilhamento da tela, né? O carbono vai ser um pouquinho maior, porque ele tem massa 12. 12 unidades. Aí, o flúor, massa 19, um pouquinho maior. E depois o cloro, com massa 35, já bem maior, certo? E a gente quer representar qual reação? Essa daqui, ó. Fluoreto reagindo com CH3Cl, que é a molécula que vai estar paradinha, formando esse CH3F e cloreto. O flúor é o que tem tamanho aí, não é o maior de todos, mas ele tem um tamanho médio. Tá aqui, fluoreto. Aí, vai reagir com o CH3Cl. O C tá aqui, não é tão grande. Deixa eu só ver como ele representou a molécula. Nem sempre ele compartilha direto, né? Aqui. Então, tá aqui, ó, o C, os 3 hidrogênios estão para esse lado, H, 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 e o cloro, que é o laranjinha, e é o maior, né? Então, uma molécula maior aqui, ó. Um átomo de cloro maior aqui. Aí, o que que acontece? Ele falou que a molécula neutra, ela tá paradinha. E esse fluoreto tem uma certa velocidade, tá aqui a velocidade dele. Vai ter o choque, e aí eles vão se separar. O fluoreto vai ficar ligado com esse CH3 e o cloreto é que vai sair. Então, como é que vai ficar no final? Então, agora a gente tem o fluoreto verdinho ligado. Então, aqui é o fluoreto ligado ao CH3, H3, H, H e H. E quem está saindo agora? O cloreto, que estava ligado, agora está sozinho. Só que o cloreto é maior. Se o cloreto é maior, a velocidade dele vai ser menor, tá? Então, olha aqui. O fluoreto deixa eu voltar aqui para você enxergar melhor o que eu estou escrevendo, né? Ó, o fluoreto tem massa menor do que o cloreto, ou seja, a velocidade dele é maior. Então, a flecha é maior. Já
o cloreto tem massa maior. Ou seja, a velocidade dele vai ser menor. Então, a flecha que representa essa velocidade, ela é menorzinha. E aí, com isso, deixa eu voltar aqui para você enxergar qual é a alternativa. Nem sempre vai direto, né? Opa. Vamos tentar mais uma vez. Não tá indo, né? Deixa eu voltar aqui, achar de novo essa questãozinha. Tudo bem. Tá aqui. Então, em que alternativa a gente tem isso? Inclusive com as setinhas representadas. No neutro não pode ter setinha, porque ele falou que o neutro estava paradinho e quem estava movimentando era só o íon. E aí a diferença na setinha ficou aí a alternativa C nessa questão. Qualquer coisa, deixa a sua dúvida no comentário. Vamos para a próxima. A próxima questão fala assim, ó, quando o nosso corpo é lesionado por uma pancada, logo se cria um hematoma, que ao longo do tempo muda de cor. Inicialmente, o hematoma torna-se avermelhado pelo acúmulo de hemoglobina. Em seguida, surge uma coloração azulada decorrente da perda de oxigênio ligada ao ferro do grupo M. Essa coloração torna-se, então, esverdeada, biliverdina, e após isso surge um tom amarelado na pele, bilirrubina. Essa sequência de cores ocorre pela transformação do grupo M da hemoglobina, como representado a seguir. Então, olha o que a gente tem. Deixa eu pegar aqui. Grupo M tem o ferro. No começo, avermelhado, perdeu oxigênio, fica azulado. Por causa da biliverdina, vai ficando esverdeado até ficar amarelado quando tem a bilirrubina. Na letra A fala que a conversão da biliverdina em bilirrubina ocorre por meio de uma redução. Veja se você consegue enxergar a diferença da biliverdina para bilirrubina. Você vai perder tempo, vai olhar e vai perceber aqui, ó. Esse carbono tem uma ligação simples para cá e uma dupla para cá. Esse mesmo carbono tem só uma ligação simples para cá e uma para cá. Então, vamos olhar para esse carbono e para esse carbono. O resto, a molécula é totalmente igual. Você quase pensou que era a mesma coisa, tá? Mas aí deu diferença aqui nessas duplas ligações, tá? Desse anel aqui por causa dessa dupla que aparece, tá? Acho que você tá vendo o pontinho iluminado aí na tela, né? Bom, então, deixa eu representar exatamente esse carbono da biliverdina e da bilirrubina. Então, parar aqui um pouquinho. Olha o que a gente tem. Na biliverdina, a gente tem aquele carbono, assim, né, ó, com uma dupla. E na bilirrubina, o carbono está fazendo duas ligações simples. O que significa isso? Que aqui tem um hidrogênio, que o hidrogênio a gente não representa, e nesse carbono a gente tem dois hidrogênios.
Aqui está ligado a carbono e carbono, tá? Então, vamos calcular qual é o número de oxidação desse carbono. Lembra que o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio? Então, ele puxa esse elétron do hidrogênio. Então, a carga desse carbono, aqui como é com carbono, não tem diferença de eletronegatividade. Então, aqui, ele puxou esse elétron, ele vai ficar com -1. E esse carbono é mais eletronegativo que esse hidrogênio, mais eletronegativo que esse hidrogênio. Então, ele está puxando para ele 2 elétrons. Então, esse carbono é -2. Quando varia de -1 para -2, o NOx está diminuindo. Quando o NOx diminui, significa uma reação de redução. Então, redução significa diminuição do NOx, ou o que significa sofrer redução? Ele está recebendo elétron, certo? Então, a transformação da biliverdina em bilirrubina é uma reação de redução? Sim. Alternativa A nessa questão. Fala exatamente dessa reação de redução. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Deixa eu voltar aqui para você para a questão. Então, olha aqui, a conversão da biliverdina em bilirrubina ocorre por meio de uma redução, tá certo? A biliverdina, assim como a hemoglobina, é capaz de transportar oxigênio. Não, esses oxigênios aqui não é o que ele transporta. Quando fala em transporte de oxigênio, não é esse oxigênio da fórmula, é o oxigênio O2, né? As 3 estruturas contêm o grupo funcional amida. Como que é uma amida? Você lembra da amida? C-O-N. A degradação do grupo M para a formação da biliverdina produz 2 cetonas. Não, está mostrando exatamente a formação das amidas, tá? A biliverdina tem amida. Deixa eu ver se você consegue enxergar aqui a amida. Olha aqui, ó, C-O-N. Olha aqui, ó, formou uma amida e formou uma amida, não é uma cetona. Tá? Seria cetona se aqui fosse carbono também, e não um N, tá? Então, aqui, ó, o grupo M formando a biliverdina não formou cetona, formou amida. E o grupo M, a biliverdina e a bilirrubina são isômeros. Isômeros são compostos que têm a mesma fórmula molecular, mesma quantidade de carbonos, hidrogênios, oxigênios. Aqui tem ferro, aqui tem muito mais oxigênios do que aqui. Esses dois são muito parecidos, mas a gente viu que tem diferença aqui nessas duplas ligações, tá? Então, tem diferença aqui de hidrogênio também, tá? Depois teria que contar cada um dos hidrogênios para ver se esses dois têm o mesmo número de hidrogênios também, mas os 3 não são isômeros, ok? Muito difícil, mais ou menos. Qualquer coisa, o que você vai fazer? Deixa no comentário que eu respondo para você daqui a pouquinho, ok? Vamos lá, próxima questão. Essa questão é uma questão de orgânica e geralmente o povo se assusta com essas reações de orgânica, porque olha e fala, nossa, eu não aprendi uma reação de cetona com hidrazina. Por isso que a FUVEST dá um modelo. E aí você precisa parar alguns minutinhos para entender o modelo, para conseguir reproduzir esse modelo com outros compostos, como ele vai pedir no enunciado. Então, eu vou copiar esse modelo que ele deu. R1, já vou compartilhar aqui com vocês. R2, aqui tem uma dupla ligação com O. Isso aqui é uma cetona reagindo com a hidrazina, que é H2N, NH2. Aí você para e tenta enxergar o que aconteceu. R1 continuou R1, R2 continuou R2. Aonde tinha dupla O, formou dupla N. NH
NH e formou água. Então, vamos olhar esse modelo aqui. Olha o que aconteceu. Deixa eu pegar aqui um. Você enxerga que esse oxigênio, com esses 2 hidrogênios aqui, formaram essa água. Claro que tem todo um mecanismo de reação para isso. E aí eu juntei essa dupla ligação nesse N que sobrou. É basicamente isso que aconteceu. Então, eu parei e vi. Ah, aqui era dupla O, ficou dupla N. Então, significa que essa dupla ligou nesse N. Esse H2O aqui saiu para formar água. Aí ele fala assim, pode ser explorada para quantificação de compostos cetônicos gerados, por exemplo, pela respiração humana. Para tanto, a hidrazina específica 2,4-dinitrofenilhidrazina é utilizada como reagente, gerando um produto que possui cor intensa. Então, ele dá uma cetona, que ele deu aí embaixo, com a 2,4-dinitrofenilhidrazina. E ele quer saber qual é o produto colorido. Então, você tem que pegar essa cetona que foi dada e reagir com essa hidrazina que foi dada. Certo? Então, vamos lá. Vamos para as nossas anotações. Olha aqui, de novo, o que a gente viu ali. Que esse O, junto com esses 2 Hs, vão formar água. E aí eu vou juntar essa dupla nesse N. Foi isso que aconteceu, certo? Bom, vou pegar a cetona que ele deu. É assim, ó. Aqui tem uma dupla e aqui tem a dupla O. E eu vou colocar para reagir com a 2,4-dinitrofenilhidrazina. Como a parte que reage é o NH2, eu vou pegar esse NH2 da 2,4-dinitrofenilhidrazina e colocar para cá. Aí ele tem um NH ligada. Aí aqui tem, né, o fenil. Opa, coloquei a dupla errada, peraí. Tem a dupla aqui, a dupla aqui, a dupla aqui. Aí aqui tem um NO2 e aqui tem um NO2, certo? Bom, o que vai acontecer? Olha aqui, ó. Esse O, junto com esses 2 Hs, vai formar o quê? Vai formar água. Pronto, já vi aonde formou a água. Eu já fiz o desenho justamente para ver a formação da água. E aí, olha o que vai acontecer. Vai ficar assim, ó, exatamente do jeito que era. Aqui tinha uma dupla, que era dupla com carbono. Essa dupla vai ligar onde? Nesse N, que está ligado ao NH e está ligado ao resto da molécula. Como tá aí, em que alternativa? Deixa eu só mostrar aqui, compartilhar para você ver exatamente essa molécula. Olha aqui, ó. Aí tem aqui o NH. Aqui eu fiz ele para baixo, eu vou fazer para cima só para ficar igualzinho o que aparece aí, tá? Ó, fica assim. Aí tem a dupla, dupla, dupla. NO2 aqui, NO2 aqui. Tá? Ficou aí que alternativa? Alternativa B. É só parar, olhar o modelo e seguir, sabe? Siga o modelo. Exatamente a mesma coisa. Na letra A, o que tem de errado? Ele não reagiu ao oxigênio da cetona. Continuou lá o dupla O, não fica o dupla O. O dupla O da cetona vai para a água, né? O oxigênio da cetona foi para a água. A letra B está certa. A letra C, o oxigênio continuou ali, ele reagiu à ponta da cadeia. Na letra D formou N dupla O, e na letra E também, coisa que nem forma, né? Esse N dupla O. Tá vendo? Então é assim, olha o modelo e reproduz o modelo exatamente do mesmo jeito. Certo?
é difícil enxergar, mas a hora que você para alguns minutinhos, entende o modelo para fazer igual, aí fica mais fácil. Não que você já soubesse essa reação de cetona com hidrazina, de repente você nem aprendeu, mas você consegue acompanhar pelo modelinho. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário que daqui a pouquinho eu já respondo para você, daqui a pouquinho eu já te ajudo, certo? Vamos continuar? Vamos lá, próxima questão. Você gosta de orgânica? O que você prefere, orgânica ou não? Que parte da química você mais gosta? Escreve para mim aí no comentário. Vamos lá, próxima questão. Em supermercados é comum encontrar alimentos chamados de liofilizados, como frutas, legumes e carnes. Alimentos liofilizados continuam próprios para o consumo após muito tempo, mesmo sem refrigeração. O termo liofilizado nesses alimentos refere-se ao processo de congelamento e posterior desidratação por sublimação da água. Então, ele já fala. O que é fazer a liofilização? Então, vamos escrever isso. Ó. Liofilização. Consiste no quê? No congelamento e na desidratação por sublimação. Você lembra o que é a sublimação? É a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, né? Para o vapor. Então, vamos olhar esse gráfico, tá? Deixa eu só continuar aqui, ó. Para que a sublimação da água ocorra, é necessária uma combinação de condições, como mostra o gráfico de pressão por temperatura, em que linhas representam transições de fase. Inclusive, esse pontinho que aparece aqui, você deve se lembrar que é chamado de ponto triplo. Significa que você tem sólido, líquido e vapor ao mesmo tempo. As três fases coexistem nesse ponto, tá? Bom, para que a sublimação da água ocorra, é necessária uma combinação de condições, como mostra o gráfico de pressão por temperatura. Apesar de ser um processo que requer industrialmente uso de certa tecnologia, existem evidências de que povos pré-colombianos que viviam nas regiões mais altas dos Andes conseguiam liofilizar alimentos, possibilitando estocá-los por mais tempo. Bom, vamos pensar o seguinte. No começo, você tem o teu material aqui, ó, você vai congelar. Então, ele estava, por exemplo, líquido, deixa eu achar aqui a setinha. Você tinha teu material no estado líquido e você vai congelar. Então, ele vai passar do líquido para o sólido. E nos Andes, provavelmente era fácil ocorrer esse congelamento. Por quê? Porque a temperatura era muito baixa. E aí, então, você vai precisar baixar a temperatura. E aí você precisa sublimar. Para você sublimar, o que vai precisar fazer? Passar do sólido para o vapor. Você está aqui com ele sólido, você precisa passar para vapor. Você precisa diminuir a pressão. Então, tem duas coisas que precisa fazer. E como ele está lá em cima, na Cordilheira dos Andes, a pressão lá em cima, como é que é? Ó, vamos pensar o seguinte. Então, primeiro você precisa congelar. Para você congelar, você vai precisar diminuir a temperatura. Eles estão lá nos Andes, temperatura baixíssima. E no alto da montanha, ó, você tem aqui a montanha a nível do mar. Olha a pressão atmosférica aqui, olha a pressão atmosférica aqui. Então, essa é pressão, tá? A pressão atmosférica nos Andes, ela é baixa. Então, você vai conseguir sublimar diminuindo a pressão. Então, você vai diminuir a temperatura e vai diminuir a pressão.
Vamos ver aqui o que ele fala. Para mim não aparece, às vezes, a tela fica toda preta. Eu não sei se para vocês está aparecendo, por isso que às vezes eu paro, né? Então, vamos lá. Ele fala aqui na letra A. A sublimação da água ocorria devido a baixas temperaturas e alta pressão atmosférica na montanha. Não, na montanha é baixa a pressão atmosférica. Os alimentos, após congelados naturalmente, nos períodos frios, eram levados para a parte mais baixa da montanha, onde a pressão atmosférica é menor. Não, na parte baixa da montanha, a pressão atmosférica é maior. Os alimentos eram expostos ao sol para aumentar a temperatura. Não, você quer congelar o alimento, tem que diminuir a temperatura. As temperaturas eram baixas o suficiente nos períodos frios para congelar os alimentos. E a baixa pressão atmosférica nas altas montanhas possibilitava a sublimação. Então, você tem baixas temperaturas nos períodos frios e baixa pressão, porque você está lá em cima da Cordilheira dos Andes. Certo? Ficou aí, então, a alternativa D nessa questão. Muito difícil, mais ou menos. Essa daí você achou mais tranquilo? Se você achou mais tranquilo, escreve para mim. Fala, ah, essa daí foi fácil. O que você achou? Vamos continuar? E agora vai ser a nossa última questãozinha, que na verdade é uma questão bem interdisciplinar. Opa, tá difícil aqui aparecer para mim, não sei se está aparecendo para você. Vamos lá, apareceu agora. É uma questão bem interdisciplinar, que trabalha com probabilidade. Então, é uma questão de química e matemática. Vamos lá? Olha aqui. Para exemplificar probabilidade, um grupo de estudantes fez uma atividade envolvendo química, conforme o procedimento descrito. Cada estudante recebeu um recipiente contendo 800 mililitros de água destilada com algumas gotas de indicador de pH alaranjado de metila. No NOT e ADOT, ele dá as cores desse indicador. Ele fica vermelho quando está um pH até 3,3, entre 3,3 e 4,4 ele adquire a cor laranja e acima de 4,4 ele fica amarelo. Tá? Essas são as cores do indicador alaranjado de metila. E você tem também soluções de ácido clorídrico e hidróxido de sódio em diversas concentrações. Cada estudante deveria jogar apenas uma vez 2 dados, um dado amarelo e um dado vermelho. Então, vejam, a gente falou de amarelo e vermelho no indicador e amarelo e vermelho no dado. Então, cuidado, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São 2 dados, podiam ser de outras cores, dado 1 e dado 2, tá? Ambos contendo o número de 1 a 6, dados normais. Ao jogar o dado vermelho, o estudante deveria adicionar ao recipiente 100 mililitros de ácido clorídrico na concentração 10 a menos N mol por litro. Então, por exemplo, ele tirou o número 1, ele vai adicionar 10 a menos 1. Se tirou o número 6, ele vai adicionar 10 a menos 6. Isso de ácido clorídrico. Então, o dado vermelho era quanto de ácido você ia adicionar. E o dado amarelo, o estudante deveria executar o mesmo procedimento, mas substituindo o ácido por hidróxido de sódio. E aí, se tinha 800 mililitros, vai colocar 100 mililitros de ácido, 100 mililitros de base. Vão formar algumas soluções com pHs diferentes. E aí, o estudante deve observar a cor da solução ao final do experimento. Então, já volto aqui, ó. Então, vamos lá. A gente tem assim, ó. No comecinho, 800 mililitros de água. A gente vai adicionar 100 mililitros do ácido e 100 mililitros da base. 100 mililitros do ácido, a concentração depende do número do dado vermelho. Então, aqui, se ele tirou o número 2, vai ser 10 a menos 2 mols por litro. Se ele tirar 3, 10 a menos 3 mols por litro. E quanto de base, a concentração vai depender do número tirado no dado amarelo.
tá? É essa a ideia. Bom, vou voltar aqui na tabela. Pela tabela vai ser mais fácil de você enxergar o que acontece. Ó, quando é 7, vai ser 7 aqui, vai ser 7 aqui, 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 aqui. Significa que era a mesma concentração. Você adicionou a mesma quantidade de ácido, mesma concentração do ácido da base, por isso que a solução ficou neutra, né? Então, esse 7... Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui a solução é neutra, aqui vai ser 7 também vai ser neutro, aqui vai ser 7 também neutro, 7, 7 e 7. Isso é neutro, tá? O que está acontecendo com o pH quando você tirou 2 no dado amarelo e 1 no dado vermelho? O pH foi de 2,1, foi diminuindo, diminuindo até chegar em 2. Então, de 7 ele diminuiu. Tá vendo? Você foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Você está colocando uma concentração menor de base, né? 10 a menos 6 é menor do que 10 a menos 1, tá? Então, neste sentido, vê se você percebe isso, que nesse sentido o pH está diminuindo. E daqui para cá, ó, 7, aqui vai ser 8 e pouco, 9 e pouco, 10 e pouco, 11, o pH nesse sentido tá aumentando. Então, perceba isso. O pH para cá diminui, o pH para cá aumenta. Tá? Isso é importante. Então, aí ele fala assim, ó. A probabilidade de, após realizar o procedimento descrito, a solução final ser vermelha é... Para ser vermelho, tem que ser menor do que 3,3. Vamos ver aonde vai ser vermelho? Aqui é menor do que 3,3 e todos esses vão ser menores do que 3,3. Aqui a gente viu que, ó, 2 e 2, aqui é 7. Então, aqui é menor que 3,3 e diminui para cá. Aqui, ó, se aqui é 7, aqui é maior que 7. Aqui é menor que 7, mas chegou em 4,1. E aqui tudo é maior, porque você está colocando uma concentração baixa de ácido, tá? Então, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 soluções que vão ter pH abaixo de 3,3. Então, você tem 9 soluções que tem pH menor do que 3,3, que vai deixar um indicador alaranjado de metila na cor vermelha. Num total de quantas possibilidades? Vamos voltar aqui para ver quantas possibilidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 36 possibilidades, sendo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 apenas. 9 dividido por 36 possibilidades, ou seja, um quarto alternativa C. O que você achou? Difícil essa? Uma questãozinha aí que envolve química e matemática? Veja que você não precisava calcular o pH, hein? Tá? Não tinha necessidade de você calcular o pH. Era perceber na tabela onde o pH aumentava, onde o pH diminuía. Se as concentrações fossem iguais, era pH 7. A partir daí dava para ver para onde era maior, para onde era menor, certo? Espero que tenha gostado, que tenha entendido. Deixe todas as suas dúvidas aqui no comentário, eu vou responder todos vocês, tá bom? Espero que tenham gostado, desejo uma ótima FUVEST para você no domingo, estou torcendo para cada um de vocês, tá bom? Capricha. Super beijo para você. Tchau, tchau.